Olá, está entrando no ar pela TV Pop, canal a cabo Speed Fiber, analógico 14, digital 15.6, o programa Bola Fora. Você também pode nos assistir pelo Facebook, YouTube e pelo site da TV Pop. O programa disponibiliza aí um canal para você interagir com o programa, um número de WhatsApp que fica disponível na sua tela durante o programa. Os assuntos de hoje são os seguintes. No primeiro bloco, falaremos aí do empate do Botafogo e a derrota do Fluminense. No segundo bloco, a vitória do Flamengo e o empate do Vasco da Gama. No terceiro e último bloco, passaremos os resultados da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, a classificação do campeonato, a classificação considerando só o retorno, a tabela de curiosidades elaborada pelo colaborador do programa, Dr. Marcos Macedo, dentista e torcedor do Vasco da Gama, o desempenho dos times cariocas, as chances de título, as chances de permanência. Teremos também como assunto a Copa do Brasil, semifinais, jogos definidos, dia e hora, e também, claro, o assunto muito interessante que é a maior competição do continente, a Copa Libertadores da América. Falaremos aí várias coisas a respeito desta competição. Mas vamos iniciar o programa de hoje com o destaque do Gaguinho. Eu tô rindo aqui, gente, desculpa. Eu não consigo olhar para a cara desse rapaz e rir. Hoje eu vou levantar, hoje eu não quero saber de destaque nenhum. Eu quero saber que o meu amigo aqui, o meu destaque hoje, adivinha o que é? Eu não quero saber de nada. Eu sou Penharol, Penharol. Dá um abraço aqui, dá um beijinho aqui na cabeça do Penharol. Ei, pode dar. Vocês não sabem, na Inglaterra eu sou Manchester. Na Argentina, eu sou River. E no Paraguai, eu sou Penharol. Paraguai o Penharol é do Uruguai. Eu quero saber de onde ele é. Eu sou Penharol. Tem o Penharol do Uruguai e tem o Penharol do Paraguai. Então hoje o meu destaque é esse aqui, ó. A camisa do Penharol. Vou fazer para queimar o galho dele, vou fazer só um bloco. Que ela tá apertada que tá me danando aqui tudo. Mas a minha promessa tá feita. Que eu falei. Tem aí, dia 27 de março, depois que acabou o Campeonato Carioca, não vão ganhar nada. Então tá aqui, esse é o meu destaque. Olha pra ele, pode ficar bravo, com essa cara de mal. Gaguinho, você pode se sentar, por favor? Posso, sim, senhor. Pera aí que a camisa tá apertada pra achar. Bom, você tem aqui comigo. O meu destaque é, no brasileiro dos times cariocas, só o Flamengo conseguiu vencer, Vasco e Botafogo empataram e o Fluminense perdeu. E na Libertadores, o Botafogo é o único carioca classificado, já que a dupla Fla-Flu foi eliminada. Com relação a essa palhaçada aqui... Palhaçada não. Eu quero dizer o seguinte... Eu sou Penharol, porra. Eu quero dizer o seguinte, senhores telespectadores, eu tenho uma revelação até bombástica para fazer no último bloco. Peço a vocês que aguardem aí o terceiro e último bloco. Mas quero dizer o seguinte, é tão bobo que agora o adversário do Botafogo é o Penharol. E aí eu quero saber se ele vai torcer pro Botafogo ou vai torcer pro Penharol. Botafogo. Ele coloca essa camisa aqui como provocação e o próximo adversário do Botafogo é justamente o clube que ele está vestindo a camisa. E ele citou um outro argentino, que é o River Plate, que também pode ser eventualmente o adversário do Botafogo na final. Posso me defender? Gaguinho, vamos começar. Não, só um minutinho, um minuto. Se eu perder pro Penharol, eu tô contente. Eu sou Penharol também. Se eu passar pro Penharol e perder pro River Plate, eu sou River Plate. Agora você é Penharol. Tá bom? Então, gostou da camisa? Senhores e senhoras. Gostou da camisa? Nesse momento, o Gaguinho se declara torcedor não, senhor. do Penharol. Não, senhor, você está tirando a palavra. Ele acabou de dizer que se o Botafogo perder, ele não vai ficar triste. Eu tô contente. É Penharol. Gaguinho, vamos começar o programa? Vamos deixar essas brincadeiras de mau gosto de lado. Por que mau gosto? Eu não posso usar a camisa do Penharol? Olha, o Gaguinho, você pode fazer o que você quiser.
Agora, o Peñarol é o próximo adversário do seu time. Tá bom, vamos lá. Na Libertadores. Vou queimar teu galho, vou usar um bloco só. Eu vou só te lembrar. O Peñarol tem 5 Libertadores e o Botafogo não tem nenhuma. E o Flamengo tem 3. Bom, vamos Copa começar. Toyota. Produção aqui comigo. Vamos começar pelo jogo do Botafogo e Grêmio, disputado sábado à noite em Brasília, para um público de 30.312 torcedores. O Botafogo enfrentou o Grêmio e empatou por 0-0. De fato, o Botafogo não fez uma grande partida, não repetiu as atuações anteriores. O Grêmio, no último lance do jogo, inclusive, teve uma chance desperdiçada pelo zagueiro Kahneman, que partiu do seu próprio campo e quase marcou um golaço. Ele finalizou mal e acabou chutando a bola para fora, naquilo que poderia ter sido o gol da vitória do time gaúcho. Mas o Botafogo, mesmo com o empate, se mantém na liderança do campeonato. Eu farei os meus comentários a respeito desse jogo após os comentários do Gaguinho. Gaguinho, como você viu o empate de 0-0 entre o seu Botafogo e o Grêmio? Produção, eu quero que foca bem esse escudo aqui do Peñarol, tá? Pô, primeiramente, quando eu falo contigo que a tua televisão, ela não funciona de acordo com a televisão da gente, pô, o Grêmio teve uma chance de gol, o Botafogo, que é o treinador, mais uma vez, eu vou criticar o treinador, pra que poupar jogador? Poupou os 2 laterais, os 2 cabeças de área, poupou o meio de campo, pra quê? Se o Botafogo agora só vai jogar no sábado. Então eles estão obcecados na Copa Libertadores. Vou tornar a repetir aqui. Eu sou contra poupar jogador, só estamos em 2 competições. O jogo da Copa da Libertadores agora só daqui a 3 semanas. Gaguinho, resume o jogo, por favor. Eu estou resumindo. Você tomou um tempo do programa fazendo eu vou resumir rápido. Vamos lá. Tu falou que o Grêmio só deu um chute gol aos 49 do segundo tempo. Nós estamos com o time completo desde o começo do jogo. Gaguinho, faça os seus comentários, eu vou fazer o meu. Os seus comentários não necessariamente serão iguais aos meus. Eu vi um jogo, você viu outro, então tudo bem. Vamos lá, Botafogo, fala o que você, a tua impressão. Botafogo, você gostou da atuação do Botafogo? Mesmo sendo contra botar time misto, o Botafogo merecia a bola, o Luiz Henrique perdeu o gol, o Tiquinho lá. Então, vou dizer o quê? Mereceu ganhar, nós não ganhamos, mas o Botafogo jogou bem e agora é tentar parar de botar time misto e tentar e jogar esses 2 jogos antes da Libertadores com o time titular para poder não deixar o Palmeiras passar. É isso aí. Tá certo. Então, eu posso fazer meus comentários? Pode, agora? Meu querido, pode. Então, mas tu dá uma olhadinha para a cabeça do Peñarol aqui, tá? Os meus comentários a respeito desse jogo, jogo que eu assisti na íntegra, inclusive na companhia de um ilustre torcedor do Botafogo, o Zé Brito, companheiro de minha irmã Verônica, e eu vi um Grêmio melhor no primeiro tempo. Eu vi um Grêmio jogando mais do que o Botafogo no primeiro tempo. O Botafogo tinha muitas dificuldades de concluir as jogadas, teve poucas chances de gol, e o Grêmio teve 2 chances desperdiçadas, ambas com Edenilson, obrigando o goleiro John a fazer boas defesas. Também vi o Bastos dar uma entrada temerária, passível de expulsão aos 12 minutos. Se ele tivesse sido expulso, poderia mudar totalmente a configuração do jogo. Na minha opinião, o Bastos merecia ter sido expulso. O Gaguinho fala aqui muito de arbitragem. Eu estou dando a minha opinião de um lance de um jogador do Botafogo, uma entrada que me pareceu bastante temerária e passível de expulsão. O juiz apenas o advertiu com cartão amarelo. Então, no primeiro tempo, eu particularmente vi um Grêmio melhor. No segundo tempo, o Botafogo veio mudado. Veio com Savarino, veio com o Alex Telles, veio também com o Igor Jesus. E o Botafogo melhorou, subiu de produção, criou algumas boas oportunidades e teve até um gol numa jogada do Júnior Santos, que entrou depois. Ele cruzou e o Bastos acabou empurrando a bola para as redes, mas o VAR concluiu a situação do zagueiro do Botafogo de impedimento. O impedimento foi claro e o gol foi bem anulado. E aí o jogo ficou concentrado ali no meio de campo. O Grêmio marcava muito o time do Botafogo, marcava em cima, até que houve uma expulsão do jogador do Grêmio. Na minha opinião também, o juiz foi de rigor nessa expulsão.
Eu acredito que o jogador não deveria ter sido expulso, mas o juiz o expulsou. E aí, na última jogada do jogo, como eu disse, o Kahneman teve uma grande oportunidade de fazer um gol e desperdiçou aquele que poderia ser, já que já estávamos nos acréscimos, o gol da vitória do Grêmio. Então o Botafogo com muitas dificuldades nesse jogo. Como o seu próprio treinador Arthur Jorge reconheceu, o Botafogo não fez uma boa partida. Dito isso, vamos passar aqui para as estatísticas da partida. Botafogo finalizou 15 vezes contra 11 do Grêmio. O Botafogo 3 no gol contra 4 do Tricolor Gaúcho. 63% de posse de bola para o Botafogo e 37% para o Grêmio. Mesmo com essa posse de bola bem superior, o Botafogo não conseguiu construir muitas situações de gol contra o time gaúcho. Então, na minha opinião, o Botafogo não fez um bom jogo, não repetiu as suas boas atuações anteriores e acabou perdendo, né, deixando aí 2 pontos pelo caminho num jogo em que ele foi mandante. Botafogo flertou com a derrota. Foi assim que eu vi Botafogo 0, Grêmio 0. Dito isso, vamos passar aí para o jogo do Fluminense. O Fluminense enfrentou o Atlético Goianiense em Goiânia e o Fluminense também não fez uma boa partida. Aliás, no primeiro tempo, difícil aí até a gente encontrar alguma jogada de perigo de gol do Fluminense. Teve uma cabeçada do Keno e não vi mais nada. O Fluminense pouco efetivo, o Fluminense burocrático, um Fluminense que precisava vencer esse jogo. Era um jogo, na minha opinião, chave para o Tricolor se desgarrar ali da zona do rebaixamento, mas o Fluminense não fez uma partida boa, sobretudo no primeiro tempo. Ainda levou um gol, né, aos 39 minutos do segundo tempo, do Janderson. Um gol polêmico, isso já no segundo tempo, né? O Atlético, na minha opinião, o goianiense continuou superior ao Fluminense no segundo tempo. O Fluminense teve, sim, uma ou outra chance, mas as melhores oportunidades foram do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense chegou a colocar uma bola na trave, o Fábio fez 2 defesas difíceis. O Fábio, na minha opinião, o maior destaque do Fluminense na partida. Mais uma vez o Fábio trabalhando muito e defendendo bolas difíceis. Então o Fluminense não fez uma boa partida e aos 39 minutos num gol polêmico. Por que polêmico? Na minha opinião, na imagem que eu vi na televisão, me pareceu que a bola havia saído. Então eu acho que o Fluminense foi prejudicado. Ocorre que o lance foi revisado pelo VAR, eles concluíram que a bola não saiu toda e acabaram confirmando o gol do Janderson, marcado aos 39 minutos do segundo tempo. Terceira derrota seguida do Fluminense. E o Atlético Goianiense, na minha opinião, jogou mais, apesar de não ser brilhante, mas jogou mais do que o Fluminense e mereceu vencer o jogo. O Fluminense, inclusive, é freguês do Atlético Goianiense. O Fluminense não consegue vencer esse adversário. Já foi batido pelo Atlético Goianiense em algumas oportunidades, inclusive dentro do Maracanã. Estatísticas da partida: Atlético Goianiense, 16 finalizações contra 13 do Fluminense, 7 no gol contra 2 do Fluminense, 39% de posse de bola para o Dragão, 61% de posse de bola para o Tricolor paulista, carioca. Com essa derrota, o Fluminense permanece na zona de rebaixamento. Gaguinho, sobre Atlético Goianiense 1, Fluminense 0, o que você pode acrescentar? Eu assisti o jogo. Primeiramente, vou falar do lance ali. O VAR está alegando que a linha estava toda torta. Eles fizeram uma linha, depois passou no programa, não sei qual foi o problema que eu vi, que passou, eles pegaram o começo da baliza lá e fizeram a linha certa, realmente a bola não sai. Isso aí que foi alegado. Mas por ali mesmo, pela nossa televisão, viu que a bola saiu. Então, tudo bem. Sobre o jogo, assisti o jogo, também concordo com o Pachá. Achei o time do Fluminense que não ganha do Atlético Goianiense de jeito nenhum, né, pai? Perdeu no Rio 2-1 no finalzinho. Ontem também não jogou praticamente nada, um jogo horrível, assisti o jogo. Então não tem muito o que acrescentar, não. Vitória, para mim, foi justa do... O Fluminense até teve 2 chances no segundo tempo, uma com Cano e uma com Serra, que acertou a trave, Gaguinho. Mas no geral, eu achei o Atlético Goianiense melhor do que o Fluminense. Eu também acho. Então, vitória justa do Atlético Goianiense, não é isso? Bom,
Falamos aí no primeiro bloco do empate do Botafogo contra o Grêmio e também da vitória do Atlético Goianiense sobre o Fluminense. No segundo bloco falaremos aí do empate do Vasco da Gama contra o Cruzeiro por 1-1 e da vitória magra e apertada e no sufoco do Flamengo contra o Atlético Paranaense. Não saiam daí, o intervalo é rápido, voltamos já. Chegou uma super novidade para você, servidor público municipal de Petrópolis, associado à AFESP. É o Multiuso Card 3 em 1. Com ele, você tem 3 vantagens em um único cartão. Tem acesso a parcelamento em até 15 vezes direto na folha de pagamento, com a primeira parcela sendo descontada em até 60 dias. Além disso, o Multiuso Card oferece o cartão saúde com descontos em clínicas, consultórios e laboratórios com alguns preços abaixo do popular. Isso mesmo que você ouviu, abaixo do popular. Também há descontos em estabelecimentos parceiros em opções como cultura, lazer, alimentação, entre outros. Ainda não é associado? Associe-se agora mesmo. Mais informações pelo telefone 24 2017 7378, 2017 7378. Em nossas redes sociais, @AFESP Petrópolis ou em nossa sede na Rua 16 de Março, número 38, Sala 6, no prédio onde está a Dijuve, bem no coração de Petrópolis. Tenha em suas mãos o poder de 3 benefícios em um único cartão. Multiuso Card AFESP, 3 em 1. A facilidade que a sua vida merece. Agora você, servidor público ativo, é aposentado do município de Petrópolis, associado ou não à AFESP, tem mais tranquilidade. Associe-se agora mesmo. A AFESP fechou uma parceria com a Vital Assistência Funeral. Oferecemos um plano individual por R$ 29,70, com desconto em folha de pagamento. Isso mesmo, por R$ 29,70 e com desconto em folha de pagamento, o associado AFESP conta com amplas instalações que só a Vital Plano Funerário tem. Excelência no atendimento e a tradição que só a Vital oferece à família. Associe-se agora mesmo. Para mais informações, ligue 24 2017 7378, 2017 7378 ou compareça na Rua 16 de Março, número 38, Sala 6, no prédio onde está a Dijuve, no centro de Petrópolis. AFESP e Plano Vital Funeral. Tranquilidade no momento em que você mais precisa. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Bola Fora e vamos falar agora do empate entre 1-1, do empate entre Vasco e Cruzeiro por 1-1, jogo disputado no Mineirão com boa presença da torcida Cruz Maltina, que realmente acompanha o Vasco onde quer que o Vasco esteja, e o Vasco fez uma boa partida, segurou aí o ímpeto de um time do Cruzeiro, que é um time muito modificado, foi reforçado na janela, foi um dos times que mais contratou no campeonato, se reforçou e vem fazendo boas partidas, e o Vasco encarou o Cruzeiro, eu diria, de igual para igual. Sofreu, claro, uma pressão que é natural de um time que está jogando na casa do adversário, mas o Vasco não decepcionou os seus torcedores, não. Na minha opinião, o Vasco mereceu até o empate, fez o primeiro gol, o Vasco saiu na frente, Verratti, sempre ele, né? Marcou aí o gol do Vasco aos 41 minutos do primeiro tempo, aproveitando aí um chute do Hugo Moura, o rebote do goleiro Cássio, ele se antecipou e fez o gol. O Verratti é um jogador muito oportunista, é um jogador decisivo para o Vasco da Gama. Eu diria que Verratti e o Léo Jardim são dois jogadores que realmente estão ajudando muito o Vasco nessa campanha no Brasileiro. O Léo Jardim fez defesas aí no jogo contra o Cruzeiro também, difíceis, que poderiam
até fazer com que o Cruzeiro vencesse o jogo. E o Léo Jardim, quando exigido, mostrou que está em grande fase e que é um goleiro realmente excepcional. No primeiro tempo, o Gaguinho, o Vasco, na minha opinião, fez um bom primeiro tempo. Teve 2 chances e numa delas o Verratti finalizou para abrir o marcador aos 41 minutos. No segundo tempo, logo no início, o Zé Ivaldo empatou de cabeça aos 14 minutos e o jogo ficou muito disputado, muito concentrado no meio de campo. Não foi um jogo brilhante sob o ponto de vista técnico, mas foi um jogo brigado, os jogadores se empenharam, os jogadores do Vasco também marcaram muito os jogadores do Cruzeiro, até que aos 32 minutos o Matheus Carvalho foi expulso, na minha opinião, bem expulso também, numa jogada temerária sobre o jogador do Cruzeiro, acabou sendo expulso. O Vasco ficou com 1 a menos e mesmo assim conseguiu segurar a pressão do time do Cruzeiro, conhecido como cabuloso, até o fim da partida, saindo com um empate, na minha opinião, um bom resultado, se considerarmos que o Vasco estava jogando com um jogador a menos a partir de 32 minutos do segundo tempo e também por estar jogando na casa do adversário, no caso o Mineirão. Né? E o Léo Jardim, como eu já disse, é um chute de fora da área do Peralta aos 50 minutos, ou seja, nos acréscimos, o Léo Jardim garantiu o resultado de empate do Vasco, uma bola perigosa, ele fez uma defesa difícil e com o empate o Vasco soma mais um ponto no campeonato. Estatística da partida, Cruzeiro, 15 finalizações contra 13 do Vasco, 6 no gol contra 4 do time Cruz Maltino, 57% de bola para o time estrelado e 43% de posse de bola para o Vasco da Gama. Gaguinho, na minha opinião, Verratti e Léo Jardim, os grandes destaques do Vasco na partida. Ponto somado, ponto importante. Acredito que o Vasco fez uma partida aí razoável e conseguiu segurar o ímpeto do Cruzeiro. Sobre Vasco 1, Cruzeiro 1, que você poderia acrescentar, Gaguinho? Ao passar esse jogo aí eu só vi um pouquinho do primeiro tempo, porque não deu para mim assistir tudo, porque eu tinha um compromisso, depois eu queria secar o Flamengo, né? Mas não adiantou. Então não tem muito o que falar, não vi o jogo, então prefiro que você comente aí, entendeu? Então, vamos ler a mensagem aqui do Beto do Arcádia. Boa tarde, amigos do Bola Fora, o melhor conteúdo esportivo da região serrana. Brasileirão, o título está em aberto, segundo o Beto, deixando o campeonato emocionante. Botafogo, Palmeiras e Fortaleza são os clubes que eu apostaria. Botafogo segue ganhando seus jogos, mas dando sustos nos torcedores, mesmo com elenco de alto nível que o técnico dispõe. Palmeiras focado apenas no brasileiro, com elenco acima da média e sempre contando com a sorte, voltou a incomodar o Glorioso. Fortaleza com uma grande surpresa e o título seria interessante para a história do campeonato. Seria um campeão nordestino, coisa que não acontece desde o Bahia de 89, se eu não estou equivocado. Vasco vem fazendo bons jogos e com isso conquistando pontos importantes para as suas pretensões. Ontem somou mais um no empate no Mineirão contra o Cabuloso. Na Copa do Brasil contra o Galo Mineiro, vamos precisar de muito empenho e garra, compensando a limitação do elenco. Torci muito para o time da Gávea na Copa do Brasil. Queria ver uma semifinal com o Glorioso. O Beto que se referia a Libertadores. Fato esse que daria pano para manga no programa Bola Fora. Um abraço aqui do Beto, Dona Célia, seu José e do Garfield. Beto, mais uma vez aí, muito obrigado pela sua mensagem. Vamos agora falar aqui do Flamengo. Vitória do Flamengo sobre o Atlético Paranaense, com um público reduzido, o menor público do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Torcida de ressaca e os que foram ao Maracanã protestaram muito contra o treinador e a diretoria do Flamengo. 28.708 torcedores, né? O Flamengo que tem aí uma média de mais de 50 mil presentes nesta oportunidade, né? Domingo às 8 horas da noite, o torcedor incomodado com a eliminação da Libertadores não compareceu em grande número ao Maracanã. A grande notícia do Flamengo foi dada na manhã desta segunda-feira, dia 30 de setembro, a demissão do treinador Tite. Tite foi demitido pelo Flamengo, assume interinamente Felipe Luiz, que é treinador da equipe sub-20 do Flamengo. Sobre o jogo, o Flamengo venceu o Furacão, o resultado foi bem melhor do que o desempenho do rubro-negro carioca. O Flamengo não fez uma boa partida, apesar de ter o domínio do jogo com mais posse de bola do que o adversário.
o Flamengo criou muito poucas chances de gol, né? No primeiro tempo, uma chance assim de gol, uma cabeçada do Léo Ortiz, que o zagueiro Thiago Heleno tirou de cima da linha, e pouca coisa o Flamengo produziu. No segundo tempo, o Tite mexeu, colocou aí jogadores como Bruno Henrique, Arrascaeta e também o Alexandro. O Flamengo subiu um pouco de produção, mas sem ainda surtir o efeito desejado. Depois colocou também o De La Cruz, mas o Flamengo de fato não fez uma boa exibição. Quando a torcida aos 40 minutos do segundo tempo começou a vaiar o time, chamar o time de sem vergonha e xingar o treinador Tite, eis que o Flamengo faz uma boa jogada, o Arrascaeta recupera uma bola que ia saindo pela linha de fundo, toca para o Gerson abre pelo setor direito, o Wesley cruza e o próprio Gerson de cabeça finaliza, surpreendendo o goleiro do Atlético Paranaense, dando uma vitória que poucos rubro-negros acreditavam naquele momento. Nem eu mais acreditava na vitória do Flamengo, porque o Flamengo realmente não estava jogando bem. O Atlético Paranaense fez uma partida correta, de muita marcação, levou perigo ao goleiro Rossi em 2 oportunidades no primeiro tempo, defendeu o Rossi aí, fez 2 boas defesas em conclusões do time do Atlético Paranaense. Quer dizer, o empate seria até um resultado mais justo, mas por sorte, pura sorte, o Flamengo acabou conquistando essa vitória improvável sobre o Atlético Paranaense num lance em que o Gerson teve a felicidade de cabecear e a bola entrar, amenizando um pouco o clima de descontentamento da torcida rubro-negra no Maracanã contra o treinador Tite, que, repito, acabou demitido na manhã desta segunda-feira, 30 de setembro. Estatísticas da partida: Flamengo 17 finalizações contra 7 do Atlético Paranaense, 5 no gol contra 1 apenas do Atlético Paranaense, 70% de posse de bola contra 30% do Atlético Paranaense. Quer dizer, o Flamengo ficou muito com a bola, mas produziu pouquíssimo. Bom, na minha opinião, o destaque da partida não poderia deixar de ser o Gerson, né? Fez de tudo um pouco, além do gol que deu a vitória ao Flamengo e colocou um pouco, né? Arrefeceu um pouco os ânimos dos torcedores que estavam cuspindo marimbondo contra o Tite e a diretoria no Maracanã. Gaguinho, como você viu aí a vitória do Flamengo sobre o Atlético Paranaense por 1-0, o gol do Gerson? O que eu tenho que falar, Pachá, eu vou ter que falar agora, me dar aí uns 2 minutinhos. Cara, desde 2019, nenhum técnico serve pro time do Flamengo. Cara, o Tite, pra mim, é o menos culpado. O Tite é um grande técnico. Aí pediram o Renato Gaúcho, botou o cara não serviu. Botou não sei quem, não serve. Botou o Tite, não serve. Queria o Rogério Ceni. Então, desde 2019, que mandaram esse tal de Jesus embora aí, que ele deu uma sorte aí, ganhou uns jogos aí, todo mundo não serve. Vocês têm que parar com isso. Treinador. Então, se o treinador não ganhar título, não serve. Você mesmo foi um que quando o Tite chegou, elogiou. Quando chegou o Renato Gaúcho, tu elogiou. E agora o cara não serve. Então, isso aí não vai adiantar. Vocês choram mesmo, não adianta. Já é de vocês mesmo ficar chorando por causa de treinador. Sobre a partida, eu assisti o jogo. É difícil. Vou até concordar com você agora. Tem jogadores que estavam com mal vontade. O Arrascaeta entrou andando em campo. O Gabigol, não sei se tu reparou, na hora do gol do Flamengo, os caras comemoraram, parecia que não tinha nem feito gol. Então, o Flamengo não era assim no tempo de 2019, o Flamengo ganhava, partia para cima. Então, Pacha, quiseram tirar o treinador. Tiraram o treinador. Agora vamos ver quem vai entrar, se vai servir. Então, eu só acho que tem que parar com isso. Se o treinador não ganha título, não serve. Aí fica metendo porrete no Tite, coitado. Eu acho o Tite um grande treinador, tanto que ele foi para a seleção 2 vezes, infelizmente não ganhou. Então eu acho injusto ter feito isso com o Tite, mas aí é um direito de vocês reclamar. Então vamos parar com isso. Nenhum treinador serve. Gaguinho, eu vou concordar com você em parte. E digo o seguinte: o problema do Flamengo não se limita só aos treinadores que por lá passaram. Existem coisas além disso que precisam ser, investigadas e descobertas para que o Flamengo possa criar um ambiente favorável como tinha em 2019. Mas eu acho que aí o mérito é todo do Jorge Jesus.
O Tite não fez um bom trabalho no Flamengo. Quase um ano de Flamengo, iria completar um ano agora em outubro, se eu não me engano, no dia 9. E o Tite foi demitido no dia de hoje, na segunda-feira, 30 de setembro. O Tite não fez um bom trabalho no Flamengo. O Flamengo não tem padrão de jogo, o Flamengo não tinha jogadas ensaiadas, o Flamengo não tinha nada. Gaguinho, essa é a verdade. Mas o problema do Flamengo, aí eu concordo com você, não se limita só ao treinador. Mas o Tite fez um péssimo trabalho, na minha opinião, no Flamengo, e a esperança e a expectativa do torcedor rubro-negro é que melhore, as coisas possam melhorar agora, o time possa evoluir, subir de produção nas mãos do Felipe Luiz, que é muito querido por todos os jogadores do Flamengo. Quer dizer, o grupo vai abraçar o Felipe Luiz e eu acredito que o Flamengo possa ter um desempenho melhor nos jogos que restam do Campeonato Brasileiro e também na semifinal da Copa do Brasil. Essa é a grande verdade, por isso eu concordo e discordo de você de alguns pontos, mas o problema do Flamengo vai muito além do seu treinador Tite, isso eu concordo. Bom, segundo bloco do programa chegando ao fim, nós teremos no terceiro bloco uma revelação bombástica que eu vou fazer. Vai surpreender até o meu amigo Gaguinho aqui, que veio com essa camisa do Peñarol para me provocar, mas ele está se colocando numa posição difícil, porque o próximo adversário do Botafogo na Libertadores é o próprio Peñarol. Bom, vamos para um rápido intervalo. Terceiro bloco estará muito quente e atrativo, não saiam daí, o intervalo é rápido, voltamos já. Chegou uma super novidade para você, servidor público municipal de Petrópolis, associado à AFESP. É o Multiuso Card 3 em 1. Com ele, você tem 3 vantagens em um único cartão. Tem acesso a parcelamento em até 15 vezes direto na folha de pagamento, com a primeira parcela sendo descontada em até 60 dias. Além disso, o Multiuso Card oferece o cartão saúde com descontos em clínicas, consultórios e laboratórios com alguns preços abaixo do popular. Isso mesmo que você ouviu, abaixo do popular. Também há descontos em estabelecimentos parceiros em opções como cultura, lazer, alimentação, entre outros. Ainda não é associado? Associe-se agora mesmo. Mais informações pelo telefone 24 2017 7378, 2017 7378. Em nossas redes sociais, @AFESP Petrópolis, ou em nossa sede na Rua 16 de Março, número 38, Sala 6, no prédio onde está a Dijuve, bem no coração de Petrópolis. Tenha em suas mãos o poder de 3 benefícios em um único cartão. Multiuso Card AFESP, 3 em 1. A facilidade que a sua vida merece. Agora você, servidor público ativo, é aposentado do município de Petrópolis, associado ou não à AFESP, tem mais tranquilidade. Associe-se agora mesmo. A AFESP fechou uma parceria com a Vital Assistência Funeral. Oferecemos um plano individual por R$ 29,70, com desconto em folha de pagamento. Isso mesmo, por R$ 29,70 e com desconto em folha de pagamento, o associado AFESP conta com amplas instalações que só a Vital Plano Funerário tem. Excelência no atendimento e a tradição que só a Vital oferece à família. Associe-se agora mesmo. Para mais informações, ligue 24 2017 7378, 2017 7378, ou compareça na Rua 16 de Março, número 38, Sala 6, no prédio onde está a Dijuve, no centro de Petrópolis. AFESP e Plano Vital Funeral. Tranquilidade no momento em que você mais precisa. Não, tu tá saindo. Estamos de volta com o terceiro bloco. Vamos botar aí os resultados da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro para o Gaguinho nos falar o que ocorreu na 28ª rodada.
A produção vai colocar aí. Gaguinho, Palmeiras 2, Atlético Mineiro 1, Botafogo 0, Grêmio 0, Juventude 1, Red Bull Bragantino 1, São Paulo 3, Corinthians 1, Fortaleza 1, Cuiabá 0, Atlético Paranaense 1, Goianiense 1, Fluminense 0, Internacional 3, Vitória 1, Cruzeiro 1, Vasco 1, Bahia 1, Criciúma 0, Flamengo 1, Cuiabá, Atlético Paranaense 1. Não, Flamengo 1, Atlético Paranaense 0. 0, desculpa. Bom, vamos colocar agora com esses resultados a classificação do campeonato. Os 4 primeiros, Gaguinho. Botafogo continua líder com 57 pontos. Em segundo vem o Palmeiras com 56. Em terceiro, o Fortaleza com 55. Em quarto, o Flamengo com 48, com um jogo a menos. Certo. Posição do Vasco da Gama, Gaguinho. O Vasco está em nono lugar com 36. Posição do Fluminense. 18º lugar com 27 pontos. E um jogo a menos. E a diferença do Vasco pro colocado é só de 8 pontos, hein, Paixão? Tá, vamos ver aí o desempenho dos times no retorno, considerando-se apenas o retorno do campeonato. Quem é a melhor campanha do retorno, Gaguinho? O Fortaleza com 22 pontos. Em segundo, o Palmeiras com 20. Terceiro, o Inter com 18. Em quarto, Botafogo e Grêmio com 17, mas o Botafogo leva desvantagem, né? Fluminense e Vasco estão ali na 8ª e o Flamengo é o pior entre os cariocas com a 11ª posição no retorno, quer dizer, uma campanha muito fraca do Flamengo no retorno. Agora vamos para a tabela de curiosidades enviada pelo nosso colaborador, Dr. Marcos Macedo. Botafogo e Palmeiras com 17 vitórias são os times que mais venceram. Atlético Goianiense e Cuiabá com 5 vitórias são os que menos venceram. Fortaleza e Botafogo, só com 5 derrotas, são os que menos perderam. Atlético Goianiense somou 17 derrotas, é o que mais perdeu. Botafogo e Palmeiras empatam como o melhor ataque da competição, 46 gols. E o Fluminense, por outro lado, tem o pior ataque, 21 gols. A melhor defesa é a do Palmeiras, com 20 gols sofridos. O melhor mandante do campeonato é o Fortaleza, 39 pontos conquistados no Castelão. O melhor visitante é o Botafogo, 25 pontos e apenas 3 derrotas. O pior visitante é o Corinthians, somou apenas 6 pontos. Fortaleza é o único invicto na condição de mandante. Palmeiras está a 8 rodadas sem perder e o Botafogo a 6 rodadas sem perder. Palmeiras conseguiu a sua 6ª vitória seguida. Atenção que o Palmeiras ainda não foi líder do campeonato. Vamos botar aí agora desempenho dos cariocas no Campeonato Brasileiro. O Botafogo tem 57 pontos conquistados, com 17 vitórias, com 32 como mandante e 25 como visitante. O Flamengo tem 48 pontos, 14 vitórias, 30 pontos como mandante, 18 pontos como visitante. O Vasco, 36 pontos no campeonato, 10 vitórias, 24 na condição de mandante e 12 na condição de visitante. Fluminense, 27 pontos, 7 vitórias, 17 pontos na condição de mandante e 10 pontos apenas na condição de visitante. Certo, Gaguinho? Certo. Vamos ver agora as chances de título. Será que o Botafogo continua sendo o principal favorito à conquista do título? Gaguinho, vamos lá. Chances de título. O Palmeiras ultrapassou o Botafogo com 44,38%. O Botafogo 40,50%. E o Flamengo tem apenas 2,26%. Já o Fortaleza 11,38%. E agora as chances de permanência na primeira divisão. Vamos ver aí a situação do Fluminense. Fluminense tem 48,16% de chance de permanência. Situação bastante complicada é a do Atlético Goianiense, com 3,55% apenas de chance, e o Corinthians, outro gigante do futebol brasileiro, tem 61,20% de chance de permanecer na competição. Certo, Gaguinho? Certo. Falamos aí do Campeonato Brasileiro, vamos passar agora à próxima rodada, 29ª. Quinta-feira, dia 3 de outubro, Fluminense e Cruzeiro, Maracanã, 9h30. 5 de outubro, sábado, Atlético Paranaense e Botafogo na Liga Arena, em Curitiba, às 4h30. Também no sábado, Bahia e Flamengo na Arena Fonte Nova, às 19 horas. E também no sábado, dia 5, Vasco e Juventude em São Januário, às 21 horas. Essa é a 29ª rodada
do Campeonato Vasco e quem, Brasileiro, Pachá? que começa na quinta-feira com Fluminense e Cruzeiro, Vasco e Juventude. Bom, falamos aí do Campeonato Brasileiro, passamos aí a classificação, demos um resumo geral da competição e agora vamos para outro campeonato, outra competição, Copa do Brasil. Já temos aí os semifinalistas definidos e os dias e horários do confronto estão na tela. Nessa semana já teremos aí Atlético Mineiro e Vasco na Arena MRV, jogo de ida, e Flamengo e Corinthians no Maracanã na quarta-feira às 21h45. Os jogos de volta vão ser no dia 19 e 20 de outubro, invertem-se o mando de campo, Corinthians e Flamengo, Vasco e Atlético Mineiro. Bom, Gaguinho, rapidamente, qual a sua opinião de favoritos aí para passarem à final do Campeonato Brasileiro? Pachá. Copa do Brasil. Pachá. Atlético Mineiro e Vasco, Gaguinho, rapidamente. Atlético Mineiro. Flamengo e Corinthians. Agora, com essa mudança de treinador aí, pode dar um ânimo no Flamengo. Se fosse antes com o Tite, eu achava que o Corinthians também melhorou. Bom, na opinião do Gaguinho, Atlético Mineiro e Flamengo fazem a final. Na minha opinião, o Flamengo terá muitas dificuldades frente ao Corinthians e eu acredito que o Vasco possa ser favorito, levar uma ligeira vantagem sobre o Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro está focado aí na Libertadores. Bom, falando em Libertadores, Gaguinho, chegamos na Libertadores. Vamos aí, tivemos jogos no meio de semana e os jogos foram Atlético Mineiro 2, Fluminense 0. O Fluminense fez uma péssima apresentação jogando na Arena MRV. O Fluminense sucumbiu ao Atlético Mineiro e com 2 gols de Daverson, aquele mesmo que deu o título ao Palmeiras contra o Flamengo na Libertadores em 2021, fez os 2 gols do Atlético Mineiro, vitória justa e classificação merecida do Atlético Mineiro, porque fez um jogo muito melhor. O Fluminense simplesmente não jogou na Arena MRV. Peñarol 0, Flamengo 0 no Uruguai. Flamengo com posse de bola, mas criando muito poucas chances de gol. O Peñarol, na sua tradicional catimba uruguaia, amarrou o jogo e merecidamente passou a final, já que venceu o Flamengo no Maracanã por 1-0. E Botafogo 1, São Paulo 1. Botafogo saiu na frente, 1-0, depois de um empate de 0-0 no primeiro jogo. O Botafogo estava bem no jogo, mas no final faltou alguma coisa, uma pressão talvez do São Paulo. O Botafogo se incomodou, acabou levando um gol ali no finalzinho do Caleri. A partida foi para os pênaltis e nos pênaltis o Botafogo levou a melhor, 5-4, e passou a grande decisão, a grande semifinal da Libertadores. Fla-Flu foram desclassificados e o Botafogo avançou nos pênaltis contra o São Paulo. Então vamos ver aí como é que ficou o chaveamento da Libertadores. Botafogo vai enfrentar o Peñarol. Primeiro jogo no Newton Santos e o segundo jogo no estádio do Peñarol. E na outra semifinal teremos aí o Atlético Mineiro enfrentando um gigante da Argentina, que é o River Plate. Primeiro jogo na Arena MRV e segundo jogo no Monumental de Nunes, na Argentina. Bom, falamos aí desses confrontos aí da Libertadores. Expectativa do torcedor do Botafogo, claro, é passar pelo Peñarol e, consequentemente, chegar à grande final pela primeira vez na sua história de uma decisão da Libertadores. E o Gaguinho aqui com essa camisa do Peñarol. Vamos ver aí a festa da torcida, vídeo trazido aqui pelo meu amigo Gaguinho para a produção. Vamos colocar em homenagem aos torcedores do Botafogo, eufóricos aí com a classificação para a semifinal, um vídeo da festa da torcida do Botafogo no Morumbi, em São Paulo. Bom, vimos aí o vídeo da grande festa da torcida alvinegra depois
da classificação suada, jogando contra o São Paulo no Morumbi. O fato é que o Botafogo já deixou pelo caminho dois gigantes do futebol brasileiro, dois tricampeões de Libertadores, primeiro o Palmeiras e depois agora o São Paulo. Vamos aqui ver agora os clubes brasileiros com mais semifinais de Libertadores. A produção vai colocar aí os clubes brasileiros com mais semifinais na Libertadores. Clubes brasileiros com mais semifinais na Libertadores. Abrimos a lista com o Atlético Paranaense, que chegou 2 vezes. Em seguida vem o Corinthians, que chegou 2 vezes também. Na sequência, vem o Botafogo, que com a vitória de ontem chegou na 3ª semifinal. O próximo é o Atlético Mineiro, que chegou com a vitória de ontem 4 vezes na semifinal. Em seguida vem o Internacional com 6 semifinais na sua história. Empatado vem o Cruzeiro, que chegou na semifinal até agora 6 vezes. Ainda com 6 participações, temos o Flamengo, que pode chegar hoje na 7ª. Mais à frente temos o Santos, com um total de 9 participações. E no topo dessa lista temos o Grêmio, com 10 participações. Palmeiras, que também conta com 10 participações nas semifinais. E o São Paulo, que também chegou 10 vezes nas semifinais da Libertadores. Curta, me segue e comenta qual desses aí chegaram na final esse ano. Bom, vimos aí que o Botafogo alcançou a sua 3ª semifinal em toda a sua história e Palmeiras e São Paulo e o Grêmio são aqueles clubes brasileiros que mais se classificaram às semifinais da Libertadores. Bom, agora eu vou colocar um vídeo aqui que provavelmente vai deixar o meu amigo Gaguinho muito feliz. Vamos ver o que falou o Pilhado, que é um comentarista aí da Jovem Pan Esportes, torcedor declarado do Flamengo. Olha o que ele fala a respeito do Botafogo. Ele exalta o time alvinegro. Vamos ver aí o que o Pilhado falou no seu comentário a respeito do Botafogo. Confiança no seu clube. É a volta de um gigante do futebol brasileiro. A gente tem que falar das origens do Botafogo. O Botafogo de Garrincha, o Botafogo de Nilton Santos, o Botafogo de Didi, um dos clubes que começaram a dar respeito mundial para o futebol brasileiro e que hoje volta a estar entre os protagonistas da América do Sul. Tem que respeitar esse Botafogo. Bom, Gaguinho, você viu aí que o Pilhado disse que o Botafogo retoma aí as suas tradições de grande clube do futebol brasileiro. Agora vamos ver o que o João Guilherme, um comentarista também que eu gosto muito, fez uma boa reflexão sobre a eliminação do Flamengo e sobre o confronto que o Botafogo terá pela frente contra o Peñarol, um pentacampeão da Libertadores. Fala, João! Fala, João! E eu sei que você está esperando a minha opinião sobre a eliminação do Flamengo na Libertadores da América para o Peñarol. Eu não tinha falado antes porque estava em Belo Horizonte narrando o jogo do Cruzeiro, lá pelo Paramount Plus. Então não tinha assistido o jogo. E agora eu vi e posso falar. E digo diretamente para você. O Flamengo foi eliminado por um time fraco na Libertadores da América. O Flamengo foi muito incompetente. O Peñarol tem muitas limitações e o jogo de ontem mostrou isso. O Flamengo ficou a maior parte do tempo com a bola, controlou o jogo, mas não finalizou. E aí, o Peñarol, que tinha vencido dentro da sua proposta no Maracanã, num contra-ataque, fez 1-0 e se segurou, teve méritos taticamente, boa participação do Diego Aguirre e dos jogadores que foram determinados taticamente, o Peñarol administrou em casa a bela vantagem que conseguiu no Maracanã. Mas é um time com muitas limitações. E o Flamengo deu um show de incompetência e o trabalho do Tite, de fato, desandou. Baseado nisso, eu digo o seguinte para vocês. Tradição é uma coisa, qualidade é outra. Tradição é muito importante, mas a qualidade é o que mais importa. Então, em termos de Libertadores, o Peñarol tem muito mais tradição que o Botafogo, nem se compara.
Entretanto, pela bola que o Botafogo está jogando, pelo time que ele tem, pelo treinador que ele tem, o Arthur Jorge, eu não tenho dúvida em afirmar. O Botafogo vai atropelar o Peñarol na semifinal e vai mostrar ao Flamengo como ele tinha que fazer. O tempo vai dizer. A conferir. Concorda comigo? Fala, João. Bom, Gaguinho, eu concordo plenamente com o que falou o João Guilherme. Você concorda? Lógico, também concordo. O Peñarol tem muita tradição, é um time que merece ser, claro, respeitado. 5 Libertadores, 3 Mundiais, mas o Botafogo tem mais time do que o Peñarol, e na minha opinião, e agora a revelação bombástica que eu vou fazer. Sem clubismo, sem paixão, eu quero dizer que, na minha opinião, o Botafogo já está na final da Libertadores. Não é aqui uma secação, é apenas a minha impressão de que o time do Botafogo é muito superior ao time do Peñarol, que eu vi jogar 2 vezes contra o Flamengo. É um time limitado, apenas aplicado taticamente, que usa de muita catimba. Não acredito que o Peñarol possa fazer frente ao Botafogo, principalmente jogando no Nilton Santos. O cuidado que o Botafogo tem que tomar é fazer o placar no Nilton Santos para não sofrer lá no segundo jogo no Uruguai. Na minha opinião, o Botafogo vai à final da Libertadores, e eu recomendo aqui ao Gaguinho que já compre o seu pacote aí para Buenos Aires para acompanhar esse jogo inédito, né? O Botafogo numa final da Libertadores. É a minha opinião, acho que o Botafogo tem mais time. Agora, quero dizer também o seguinte, muitas provocações eu recebi de torcedores do Botafogo, do Vasco e do Fluminense com relação à eliminação do Flamengo. Eu quero dizer o seguinte, eu já até esperava essa eliminação, pelo pouco futebol que o Flamengo vem apresentando e também pela dificuldade de se jogar no Uruguai depois de um resultado adverso no Maracanã. Mas chamar a eliminação do Flamengo de vergonha, eu não concordo. E vou dizer por quê. Vou trazer um vídeo aí, essa torcedora me representa e tudo que ela falou é uma verdade absoluta, que não tem como ser contestada. Então, vergonha o Flamengo ser eliminado? Ouça o que essa torcedora falou. Vergonha? Eu? Vergonha eu teria se eu tivesse jogado a Série C e devendo a Série B. Vergonha eu teria se eu tivesse há quase 30 anos sem ganhar título e perdido o brasileiro mais fácil da história. Vergonha eu teria se todo ano eu ficasse subindo e descendo, caindo para a Série B direto. Vergonha? Não. Aqui é Flamengo. Respeita. Bom, para mim, tá certo? Não foi vergonha alguma. Foi frustrante, decepcionante pelo elenco que o Flamengo tem, o elenco, talvez o melhor elenco do continente, mas o time do Flamengo não joga o melhor futebol. O time do Flamengo, comparado, por exemplo, às apresentações do Botafogo, fica muito atrás. Então, para mim, na minha opinião, não houve vergonha alguma. E essa provocação de cheirinho, então é pior ainda. Chamam o Flamengo de cheirinho, mas vamos ver aí, de 2019 para cá, quantos títulos o Flamengo conquistou? Olha o cheirinho. Que cheirinho é esse aí que o Flamengo conquista uma penca de títulos e os outros não conquistam absolutamente nada, à exceção do Fluminense, que conquistou a Libertadores e uma Recopa Sul-Americana. Que cheirinho é esse? É cheirinho de vitória, cheirinho de time que conquista títulos. Então não tem cheirinho coisa nenhuma. Mas as pessoas gostam de falar do Flamengo. Só um minutinho, Gaguinha, eu vou te dar a palavra. As pessoas gostam de falar do Flamengo. E as pessoas gostam tanto de falar do Flamengo que o Thiago Leifert, que trabalhou na emissora Globo, ele diz que os torcedores dos outros times, na verdade, o segundo time de todos os outros torcedores é o Flamengo, e ele explica por quê. Por quê, Thiago Leifert? Todos torcem como segundo time o Flamengo. Do Mengão. Nós temos, para falar do Mengão, um torcedor do Fluminense, mas eu já falei para vocês, no Rio de Janeiro, todos os torcedores são, o segundo time deles é o Flamengo.
Essa é a grande verdade. Né, Canidinho? O cara é Vasco e Flamengo. O cara é Botafogo e Flamengo. O cara é Fluminense e Flamengo. Meu parceiro. O Pet é Flamengo e Flamengo. Certo? O Pet não. O Pet tem 100% de aproveitamento. Mas todo mundo é ali um pouquinho flamenguista. Porque eles sentem eles só falam do Flamengo. Todos os exemplos que eles vão usar aqui, Pet, tem o Flamengo no meio. Porque o Flamengo não sei o quê. Porque o Flamengo não sei o que lá. Entendeu? O cara vem aqui, fala, não, porque o Flamengo, isso que teve aquela vez que o Flamengo não sei o que. Então, no fundo, tem um flamenguista querendo aflorar. Eu gosto de irritá-los também. Bom, Gaguinho, viu aí? Segundo time, todo mundo, Flamengo é o mais falado. Todo mundo só fala de Flamengo, Gaguinho. O que você quer falar? Aquela mulher que falou, eu concordo tudinho. Ela só esqueceu de falar que ela falou do Botafogo, que não ganha título, não sei o quê, e ela tem que falar que vergonha foi cair, sentar no campo de futebol para não perder demais. Bom, e outra coisa, pera só um minutinho, e outra coisa que eu ia falar, vocês só estão vivendo de 2019, acabou, esquece claro 2019. Claro que não, depois de 2019 ganhamos outra Libertadores, ganhamos Copa do Brasil. Então faz a estatística aí de 2020, de 2000 a 2019. O Flamengo não tem metade daqueles títulos que tu botou ali. Gaguinho, esquece Carioca. Gaguinho, não, eu tô te pedindo, se não fizer, eu vou fazer a estatística. Vou fazer. De 2000 a 2019. Eu faço a estatística porque de 2000 para cá o Flamengo é o clube do Rio mais vitorioso. Não, esquece o Campeonato Carioca. Bom, quero ver quem ganhou de Libertadores. Nada! Gaguinho, de Libertadores não ganhou nada. Gaguinho, Copa do Brasil ganhou uma. Presta atenção. Então, porra, você pode falar de Libertadores? Não. O Botafogo já ganhou alguma Libertadores? Pachá, eu vou te falar. Peraí, Gaguinho, o Botafogo ainda não passou pelo Pearol. Mas eu vou te falar uma coisa. O Botafogo ainda não é campeão da Libertadores. Eu vou te falar só rapidinho. Isso aqui é 20 segundos. Uma fase rápida e curta. O que eu não chamo ele de presidente do Botafogo. Eu chamo ele de papai. Ele falou que a torcida do Flamengo, do Vasco, do Fluminense e todas as outras torcidas, a partir desse ano, vai ser direto vendo o Botafogo em finais, ganhando e perdendo. Bom, e olha aqui, produção aqui comigo. Primeiro aviso, Caio, o último vídeo que estava reservado aí, pelo adiantado da hora, a gente deixa para o programa seguinte. Segundo, isso é um exercício de futurologia. Eu não sei fazer isso, eu não sou vidente, não tenho bola de cristal para saber se o Botafogo vai ganhar tudo daqui para frente. Ganhar ou perder, eu falei. Primeiro o Botafogo, na minha opinião, disse aqui, o Botafogo deve ir para a final da Libertadores. Agora, entre ir para a final e ganhar, vai uma distância muito grande. O Campeonato Brasileiro, o Palmeiras já está buzinando aí e piscando farol atrás do Botafogo. Então vamos aguardar o Gaguinho um pouco mais. Estamos chegando ao fim do programa. O Gaguinho tem uns abraços aqui para enviar. Vamos lá, Gaguinho. Eu quero mandar um abraço pro Marcão. Acho que você conhece ele e tudo, da Praça da Liberdade, ele é Botafogo. A filha dele chama Cristina. Ela malha contigo lá na academia, onde tu malha lá. É Luísa Christian. Peraí, um momentinho. Luísa Cristi. É uma torcedora fervorosa do Botafogo. Ela falou que... o pai dela quem é? O Marcão, te conhece. Ele tá nos assistindo? É aniversário dele? Não, eles falaram que não, tá assistindo. Ele falou que não tinha, ele ia tentar ver no YouTube. Mas qual foi o recado que ele mandou? Falou isso. Qual? Não, a Luísa que mandou... A Luísa é a mulher que eu conheço que mais torcedora fervorosa do Botafogo. É filha dele. E eu respeito, Marcão, respeito muito a paixão que a sua filha tem pelo Botafogo. Já tivemos lá alguns embates, algumas provocações de ambas as partes lá, mas sempre de forma muito respeitosa. E a Luísa deve estar feliz da vida, assim como você. E parece que o seu filho também, você tem um filho que também é torcedor do Botafogo. Um abraço aí para a família Cristi, todos todos do Botafogo. E Luísa, tamo junto. E mandar também um abraço também, que o cara também falou que não assiste nosso programa, é o Caúba, lá da Taquara. Ele é tricolor. Assiste o programa direto. Caúba, um abraço para você. Eu quero mandar um abraço aqui, especial, além para a família Cristi, que são torcedores do Botafogo, para todos os botafoguenses que estão aí felizes da vida, empolgados com a temporada do Botafogo, próximo aí de chegar à primeira final da Libertadores. Parabéns aí a todos os botafoguenses, deixando o clubismo e a paixão de lado, o Botafogo está fazendo por merecer tudo que está vivenciando. Bom, um abraço aí a todos vocês, faço o convite aqui para o próximo programa, Bola Fora.